Boa noite, irmãos. Graça e paz. Deixo aqui o meu abraço da igreja de Guapimirim, né? Na pessoa do pastor Lucival e da federação. Quero agradecer o convite das irmãs, né? Para falar aqui e dizer para vocês o seguinte: a gente sentiu falta da igreja lá no congresso. E lá no congresso a gente ouviu algo que foi muito interessante. O tema do congresso era Coisas do Coração. E dizia assim: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. E o nosso coração é tremendamente enganoso, corrupto. Porque muitas das vezes a gente diz assim: vou seguir o que está no meu coração. Segue não, segue a Jesus. Mas nessa noite eu quero agradecer por estar aqui, parabenizar as irmãs pela União Auxiliadora Feminina e dizer o seguinte: ser uma irmã que auxilia é muito interessante, porque auxiliadora no hebraico quer dizer socorro, ajuda, não é? Quando a gente fala que Jesus é o nosso auxílio, ele diz que é o nosso socorro, bem presente na nossa vida. E falar para as irmãs que trabalhar na União Feminina é um privilégio de poucos, mas é um trabalho para muitos. E que nós, na federação, precisamos de ter vocês. Porque a pergunta que eu faço, para mim, é qual o legado? O que a gente vai deixar para nossas meninas, para os nossos jovens? O que nós temos deixado para quem está lá fora? Porque muitas das vezes a gente acha que trabalhar na obra do Senhor é algo que vai nos trazer status, não é? Há uns 8 anos atrás, a gente estava numa reunião de federação sobre a revista Vida Cristã e perguntaram para uma irmã o que ela queria ser. Ela disse assim: eu queria ser muito presidente da federação, porque eu me converti para ser presidente da União, presidente da federação. E eu comecei a observar que aquilo era como se fosse um status para ela. Tinha algumas irmãs aqui também, nesse dia lá, acho que foi na igreja de Bento Ribeiro, na igreja de Benfica, foi um lugar assim, lá no Rio. E, de repente, botaram 2 cadeiras e colocaram, né, lá e perguntaram para as irmãs assim: para que você acha que servem essas 2 cadeiras? Ah, para a pessoa que está em destaque, né? O presidente. E aí a irmã trouxe e falou para ela assim: hoje a gente vai ensinar que ser presidente, pastor, não é? Diácono, é para servir. E como vocês quiseram ser presidente de federação, vocês vão lavar os pés da cozinheira, que passaram a manhã inteira cozinhando. Olha, uma irmãzinha ficou feliz, a outra não. Então, eu quero falar uma coisa para vocês: o trabalho na casa do Senhor é um trabalho para mulheres e para homens que são ajudadores, que são cooperadores. E é um privilégio para poucos, porque na palavra de Deus diz que Ele nos chama pelo nosso nome. Não é, pastor? Ele disse assim: Marilene, Eladi, mas Ele fala o nome de todo mundo. Só que Deus, gente, é tremendamente educado. Ele não força você a fazer, né, pastor? Ele nos convida, ele diz assim, que ele está na porta, mas ele só vai entrar e fazer qualquer coisa se nós quisermos. Ele não força ninguém. Então, sabe que você tocar bateria é porque Deus te chamou, é um presente de Deus. Né? Sabe que você que toca violão, foi Deus que te chamou. E te chamou pelo seu nome, porque Ele sabe o seu nome. Né? Então, que vocês hoje, que completam mais um ano de aniversário da União Auxiliadora Feminina, entenda isso. Que Deus te chamou pelo nome. Eu nem por um sonho esperava estar aqui hoje.
Eu estou aqui porque eu tomei alguns remedinhos para dor. Quando o Eladir falou comigo ontem, eu falei assim, ai Jesus, me dá vem no meu socorro. Quando eu cheguei em casa ontem, a Romilda falou assim para mim, Lu, você está com expressão de dor. Eu falei, estava mesmo. Então a gente tem que entender que trabalhar na obra do Senhor não é status. É um privilégio. Que Ele chama a todos. Mas só aquele que quer e que se coloca à disposição, que fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Só que Deus, quando Ele cria o homem, Ele dá uma ordem. Qual foi a ordem que Ele deu? A primeira ordem que Ele dá na Bíblia ao homem. Crescer, multiplicar e dar bons frutos. No primeiro livro do Novo Testamento, Ele dá uma outra ordem. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Né? Então são duas ordens, né, pastor? Crescer e multiplicar e dar bons frutos. Depois é ide. Você já cresceu? Já multiplicou? Então está na hora de ir. Saiba que a obra do Senhor é um privilégio, não é um fardo. Amém? Amém. Mas eu quero deixar um outro recado, um desafio para os irmãos aqui. Vai ser rápido. Eu trabalho junto com o pastor Carlos Henrique. Ele é um pastor da igreja congregacional em Itamaraty, Minas. E o pastor Carlos Henrique, ele faz um trabalho com os índios, lá do Ribeirinho. Tem de Rondônia, tem várias tribos. E esse ano, ele sentiu no coração o desejo de presentear essas crianças no Natal. No início do ano, as igrejas ajudaram, não sei se daqui a gente enviou para lá shampoo, sabonete, e ele desejou presentear. São 300 crianças indígenas. A gente aqui, né, tem banco sentado, a gente pega um Uber ali, leva 1 hora, 10 minutos, 15 minutos. Lá eles andam 11 horas de canoa para ir numa igreja. E vão tudo cantando. Né? Os nossos filhos foram biscoitinho. Sabe qual é o lanche deles lá? Peixe e água. E aí ele falou assim, irmã, você me ajuda? São 300 crianças. Para cada criança é R$20. Depois eu posso enviar, eu botei no zap da federação, as irmãs que puderem dar uma olhada lá, e quem quiser e puder ajudar, tem lá o Pix do pastor Carlos Henrique. É R$20 por criança até dezembro, para ele comprar um lanche e um brinquedo. Então quem puder, quem quiser, tá, irmãos? Eu tive a oportunidade de ir a Minas no ano passado, e olha, o que eu vi, aquele casal de indígenas, que eles traduziram a nossa Bíblia para a língua suruí, para que eles pudessem estar lá falando de Jesus, é algo impressionante. Então, assim, se quem sentir o desejo no coração, eu vou colocar lá no zap da federação e quiser colaborar e falar, porque são 300 crianças, é muita criança. Então, se cada um, né? Eu sei que as coisas são difíceis, mas se cada igreja e cada irmã dentro de uma igreja doar R$2, R$3, a gente consegue, né, abençoar a vida dessas crianças. Amém? Muito obrigada pela oportunidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa grande obra, né, que nós formiguinhas, né, ajudamos, né? Agora o Brito Celeste, que eu já tinha chamado. Você fica triste, de felicidade te abater.
A convidada da irmã Inati, seja bem-vinda. A irmã Nália, seja bem-vinda. E o Samuel, família aí, sejam bem-vindos, volte sempre. A Sandra, né, irmã? A sua filha também está aí. Seja bem-vinda, minha querida. Agora, saudações de visitantes. Mensagem aí, pastor. Não? É quem? Grupo de louvor. Pode esquecer do grupo de louvor. Perdão. Porque tá... Amém, queridos. Vamos ficar de pé. O Ministério de Louvor, ele conduz a igreja à adoração. Então não é Laís, Wagner, Mateus da igreja, graças a Deus, mas é a igreja que canta, a igreja que presta o culto ao Senhor. Essa música fala que abre seus ouvidos para ouvir, abre seus olhos para ver, porque o Senhor quer falar com você. Amém? Meus ouvidos, eu quero ver. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, eu quero sentir teu grande amor. Teu grande amor.
Fome de ti, também com teu amor, revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti, eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti, eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti, abre-me com teu amor, revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti. Me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, quero perder o som outra vez, queimado de amor. As irmãs só chegaram aqui, nós só chegamos aqui porque Deus é fiel. Que Deus, Ele tem sustentado a sua igreja, porque Ele tem sido o nosso porto seguro. Amém? Sei que estás aqui, Senhor, pois perceber quem sou. Podes ver se há em ti um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, teu Deus, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o segredo me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Levanta sua mão, se você quiser, levanta sua mão. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Fale isso com verdade no seu coração. Fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Sempre estás aqui, Senhor. Aleluia! Podes desviar em mim. Note, verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, teu Deus, pra reconhecer que nada
Deus, nós louvamos o teu nome pela tua fidelidade. Mesmo que nós não mereçamos a tua graça, mesmo que nós não mereçamos o teu amor, nós te louvamos essa noite. Nós te adoramos aqui nessa noite. E não há lugar melhor, Senhor, para estarmos do que senão na tua presença, Pai. Deus, que a tua palavra possa agora, nesse momento, Pai, através do pregador, da pregadora, não sei, que a tua palavra possa achar lugar, possa achar esconderijo aqui nesse lugar, Pai. Que a tua palavra possa fazer morada nas nossas vidas. Em nome de Jesus, queremos ouvir a tua voz aqui. Usa o teu servo, a tua serva. Isso é o que nós te pedimos nessa noite, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém, glória a Deus. Está com a palavra a nossa irmã Tamara. Aceitou esse desafio para a honra e glória do nosso Deus. Corajosa, cheia de ousadia, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar. A Tamara está com a gente há pouco tempo, mas tem sido instrumento nas mãos de Deus. Não há de ser diferente no dia de hoje. Afinal de contas, logo ela vai ser presidente da ONU. Vamos orar. Senhor, nós louvamos, adoramos, bendizemos o teu nome, porque assim é o culto onde nós oramos já pelos missionários, oramos pelos enfermos, mas agora, Senhor Deus, é a hora de ouvir a tua voz. Queremos agora pedir para que possamos destrancar nossos ouvidos espirituais e que tua serva, Senhor, que já recebeu de ti um recado, seja mais uma vez instrumento em tuas mãos a nos trazer tua palavra. Oramos por ela e por nós, em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor Jesus, eu estou nervosa. Eu fico sempre um pouco nervosa. Não sei porquê. Quero agradecer pelo convite de estar aqui, trazendo a palavra do Senhor, que é uma coisa que eu gosto. Eu não sou eloquente na palavra, não sou a pregadora, mas eu acredito que todos nós temos um pouquinho para falar desse Senhor, das maravilhas que Ele faz em nós, através de nós. E eu louvo o Senhor, agradeço, parabenizo as irmãs, a União Feminina, por mais um ano. Que o Senhor possa estar abençoando a vida delas, essa casa. Como o pastor disse, eu estou aqui há pouquinho tempo, então estou conhecendo ainda a maneira da igreja, mas somos um só povo, independente do nome, da denominação, nós somos um só em Cristo Jesus. E o título, e o tema que foi me dado, se eu não me engano, é Chamadas para Anunciar. Está lá em 1 Pedro 2,9. Se eu falar um pouquinho rápido, vocês fazem assim. Acharam? Vou ler na minha, vou ler ali, para a gente ficar igualzinho, né? E diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, eu tinha tantas coisas para falar e eu chego aqui, eu fico nervosa, mas essa é uma palavra que eu já tinha no meu coração, porque quando a gente vem das trevas e a gente conhece a luz, a gente começa a fazer menção do nome do Senhor e pensar e lembrar de tudo que Ele fez, desde quando a gente era treva até a gente chegar aqui. E essa palavra eu já proclamei sobre a cabeça da minha filha, porque outrora eu, a minha família, a minha mãe, os meus irmãos eram trevas, a gente veio de prostituições, de coisas ilícitas, e o Senhor nos resgatou como um forte. E quando eu tinha essa palavra, eu agradecia muito ao Senhor, agradeço, e botava a minha mão sobre ela, falava: a minha filha vai ser nação santa,
sacerdócio real, geração eleita, aqueles que vierem depois de mim, depois dos meus irmãos, que eu tenho sobrinhos, eles vão ser um povo diferenciado, sabe? Eles não vão precisar experimentar as trevas que estão lá fora, porque nós fomos resgatados para essa luz, para anunciar não somente para os de casa, mas para os de fora também, né? E o Senhor, Ele faz obras maravilhosas através da nossa vida. Com base nisso, eu queria dizer que para ser nação santa, uma geração eleita, para anunciar o Evangelho de Deus, precisa nascer de novo. Tem uma palavra que está lá em João 3, não sei se ela vai conseguir colocar, João 3, 5 e 6, que é uma passagem conhecida que fala sobre Nicodemos, né? E está escrito assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E eu separei alguns versículos que a gente vai dar uma passeada pela Bíblia para dizer a respeito de ser nação santa, sacerdócio. A moça veio aqui na frente, né, e ela deu um puxãozinho de orelha na igreja para saber separar, né, o serviço do Senhor. Não é status, é servir. E o serviço realmente ele é árduo, não é todo mundo que quer servir. Lavar pé é difícil, né? E essa menção do lavar pé é ser humilde, é você querer servir sem ser visto. E o nascer de novo faz parte disso. O que você fazia outrora, você não pode fazer mais. Agora você é diferente. Você foi chamado da treva para ser luz. E você não pode fazer a mesma coisa que você fazia. Eu não pude fazer mais. Para eu ser uma pessoa diferenciada, eu não pude fazer mais aquilo que agrada ao mundo, agrada a minha carne. Eu fui chamada para ser diferente. Fui chamada, como Nicodemos, para nascer de novo. Só que para nascer de novo exige renúncia da nossa parte. Exige um buscar de Deus, o conhecer a palavra, para ser cheio do Espírito Santo, para haver mudanças no Senhor em nós. Não é simplesmente me converter e começar a proclamar o nome do Senhor, como é a mensagem, chamadas para anunciar. Porque primeiro começa em mim. Tem uma palavra que eu não lembro quem trouxe uma pregação, ela disse que uma palavra convence, mas o exemplo, ele arrasta. Então, às vezes, nós podemos chegar aqui e falar muito bonito, podemos falar, passear pela Bíblia, falar de Gênesis a Apocalipse, mas não ter o comportamento de salvo, não ter o comportamento de nascer de novo, não ter o comportamento de quem foi chamado, quem foi tirado dessas trevas para essa luz. E é o que nós precisamos ter. E aí também, com base nisso, converter-se de verdade. Lá em Lucas 22, 31 e 32. A gente precisa ter a verdadeira conversão. E a gente está em 1 Pedro. Pedro é um discípulo que eu gosto, e eu falava para minhas amigas assim: olha, eu queria muito ser Paulo, né? Porque Paulo, a gente vê Paulo, mas eu sempre fui muito Pedro. Uma espada na mão, uma vontade assim de briga, de justiça, de querer matar tudo no peito, de falar e fazer sim, eu quero sim. E por muitas vezes o Senhor me confrontou com Pedro, me chamando do próprio, para que eu pudesse nascer de novo, para que eu pudesse ser diferente. E diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro era um homem que andava com o Senhor Jesus,
que comia com o Senhor Jesus e ele ainda não era convertido. Quantos de nós, às vezes, sentados aí, ainda não conhecemos esse Jesus? Porque o nosso comportamento é diferente, a nossa fala é diferente, as nossas vestes são diferentes. Ainda não há conversão em nós, mas nós fomos chamados das trevas para a luz e precisamos ser diferentes, precisamos nos converter, abrir mão da espada. Abrir mão da espada às vezes quer dizer abrir mão da razão. Você não precisa estar discutindo o tempo todo. Ah, mas Tamara, eu estou certo. Mas em Cristo, calado vence. Esse é o chamado, a renúncia. Porque o seu comportamento é que vai convencer alguém de que você agora é luz. Você não é mais treva. E o Senhor te chamou para anunciar essa transformação. Tem como você falar que foi transformado por Cristo e ter um comportamento totalmente contrário de uma transformação. Precisamos nos converter. E a palavra fala que ela é a espada de 2 fios, né? Corta para aí, corta para cá. A palavra primeiro me foi dada. Antes de eu passar para os irmãos, eu li, eu orei, eu meditei, para entender que ainda não está bom para o Senhor, que eu preciso me converter todos os dias um pouquinho mais, para agradar esse Senhor, para ser chamada de nação santa, sacerdócio real, para anunciar as boas novas, porque ninguém dá crédito às minhas palavras se não houver mudança em mim. Ninguém vai querer me ouvir se não houver mudança no meu comportamento. Se eu for a mesma Tamara de anos atrás, aquela que xingava, aquela que brigava, aquela que falava alto, ninguém dá crédito. Nós somos um povo de Deus. E assim como Ele foi santo, nós precisamos ser santos também. Fomos chamados para anunciar as boas novas, mas não é de qualquer maneira. Nós precisamos ter um coração reto e voltado para o Senhor, naquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Queria ler também em João 18:10, que fala da nossa natureza pecaminosa, que é muito isso que impede a gente de mudar o Senhor. Sabe, existem pessoas que vieram para o Evangelho de Cristo e era dependente de drogas, de bebidas, até mesmo da prostituição, e teve que abrir mão para servir esse Deus. Teve que renunciar à carne, teve que realmente deixar de ser ele mesmo para ser o Senhor, para servir, para proclamar ao Senhor, para deixar de ser aquela treva, para ser a luz que o Senhor tanto fala em nós. Pois só são luz, sal da terra. E diz assim: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do seu servo era Malco. Eu não sei se foi outro. Isso. Mas Jesus disse: Pedro, mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o meu pai me deu? E foi o que eu disse a respeito de Pedro. Pedro era um homem colérico, sanguíneo, irritado, nervoso. E ele teve que aprender com o Senhor Jesus, que é manso e humilde. Amém. Teve que conviver e não foi só olhando. Pedro teve que começar a manifestar Cristo sobre ele. Porque até então Pedro andava com Cristo, mas vocês viram o versículo que eu li antes desse e esse, que ele ainda não tinha comportamento de salvo. E crer é diferente de você andar com Cristo, conhecer essa verdade para que ela te liberte. Quando Jesus disse isso para Pedro: olha Pedro, quando tu te converteres, tu vai também falar para os teus irmãos. Pedro ainda não tinha entendido. Quando chegou a passagem de João 21, 17 e 18, porque o arrependimento em nós, ele gera mudança. O arrependimento precisa gerar mudança, senão não é arrependimento. Você não consegue sair das trevas e encontrar essa verdadeira luz se você não tiver um verdadeiro arrependimento. Então diz assim: pela terceira vez
Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Diante da história de Pedro, como eu disse que eu me identifico, a gente passa por muitas dificuldades. E a gente, em muitas delas, nós somos provados. E Pedro foi provado. Nós estamos lendo em 1 Pedro. Pedro escreveu essa carta ao povo da Ásia para trazer à memória deles que eles eram eleitos, foram escolhidos para ser chamados filhos de Deus. Mas Pedro, até chegar aqui, teve muitas coisas, muitos obstáculos, como eu e como você. Quando a gente lê versículos da Bíblia, o pastor até fala, não é uma simples história. É para nós entendermos que algumas coisas nós vamos passar como eles passaram, algumas aflições vai acontecer conosco como aconteceu com ele. E Pedro foi provado, né, quando ele disse que, Senhor, eu vou contigo até a morte. E o Senhor falou para você, vai me negar. E assim aconteceu. Às vezes nós achamos que estamos preparados para anunciar as boas novas, mas nós não queremos nos lapidar. Nós não queremos ser um povo diferenciado. Hoje está muito fácil viver o Evangelho de Cristo. Porque está tudo ficando tão banal. Eu posso servir dessa maneira, eu posso cantar dessa maneira, eu posso fazer dessa maneira. O Senhor não quer nada meu, Ele só quer meu coração. É necessário que nós andemos em santidade para ver o Senhor, porque sem ela a gente não vai ver. É bíblico, é palavra. Precisamos dessa renúncia, precisamos desse arrependimento, e é todos os dias, porque o pecado bate na nossa porta todos os dias. Como a nossa carne grita pelo pecado e o nosso espírito clama por Deus. E é Ele que vai endireitar as nossas veredas. Depois que Pedro passou por todas essas coisas, ele, lá em Atos 2:38, fala da quase 3.000 almas que ele converteu para o Senhor. Depois da morte de Cristo, depois de ter passado por muitas provações, ele entendeu que ele foi chamado para anunciar, como tema dessa noite, que nós fomos chamados para anunciar o Evangelho de Cristo, chamado das trevas para a luz. Pedro, depois de tantos feitos que aos olhos humanos diriam que ele não é crente, como a gente diz aí fora, que ele não era um cristão, às vezes fizeram isso com você. Fulano, seu comportamento de crente, porque eles nos comparam, eles nos olham. Todos os dias nós temos olhos voltados para nós, para ver se nós estamos realmente andando como Cristo, andando como a palavra diz. E quando não estamos, a maioria nos confronta com a própria palavra, até mesmo sem conhecer. Eles nos confrontam. Então Pedro se converteu de verdade, se arrependeu de verdade, entendeu que ele foi chamado para anunciar, renunciou à sua própria vontade, renunciou ao seu eu, começou a andar diferente, a fazer diferente, a proclamar o Evangelho. E não é diferente para nós. Hoje está tão difícil falar alguma coisa porque é tudo tão preconceituoso. Você não pode falar de Jesus aqui, você não pode falar ao Deus que você serve ali, porque tem outras religiões, tá muito difícil falar de Cristo. Mas nós não podemos nos calar, porque nós fomos chamados como nação eleita, sacerdócio real, o povo que vai morar no céu. E o Senhor nos colocou nessa terra realmente para anunciar. Como a Rosângela diz, é um trabalho de formiguinha, mas é cada um fazendo a sua parte. Eu, na minha família, com o meu comportamento, com o meu jeito de falar, muitas vezes até calando, como eu disse.
Pode ser que alguém veja em mim o próprio Senhor e resolva servir esse Deus, como um dia eu e você resolvemos servir. E resolva ser diferente. A nossa oração é para que o nosso povo, eu ainda tenho família que não serve ao Senhor, que eles também, assim como eu, sejam tirados da treva para essa maravilhosa luz. Essa luz que muda. A mudança, ela não é só externa. A mudança, ela também é interna. E quando ela acontece, não tem como a gente não falar desse Deus que a gente serve. A gente realmente abre a boca para anunciar. Quando alguém me encontra e vê, Tamara, você está tão diferente. Não tem como não falar de Jesus. Não tem como não falar que foi Ele que me mudou, que me deu um marido, que me deu uma filha maravilhosa, que me trouxe das trevas para a maravilhosa luz. Não tem como. Uma vez em Teresópolis, eu sou de lá, não sou daqui, e eu encontrei com uma amiga depois de convertida. E ela, meu Deus, Tamara, você se converteu! Agora tem a prova que Deus existe. Eu falei, garota, não é assim. Não, Deus existe. E eu não tirei aquilo da cabeça porque, uma que eu achei muito engraçado, mas porque pelo testemunho é difícil você ver alguém se convertendo. A mudança que ela viu em mim, não, realmente, ela aceitou Jesus, esse Deus existe. Então, ela viu em mim a mudança. E não só para ela, e eu pude confirmar com os meus lábios, anunciar a ela, não, realmente, Deus existe. Agora eu estou assim, e aí a gente começa a conversar, começa a falar da nossa vida, começa a falar um pouquinho do que Deus fez, do que Deus faz, do que Ele pode fazer, não só na minha vida, mas na vida dela, de outras pessoas. E assim a gente vai anunciando o Evangelho de Cristo, fazendo com que mais pessoas conheçam essa luz e saiam das trevas que outrora eu e você estávamos, né? Que os irmãos possam ficar com essa palavra no coração, que nós somos a mudança que esse mundo precisa, porque realmente o trabalho é de formiguinha, mas precisa que eu e você faça a nossa parte. Eu faço um pouquinho da minha, você um pouquinho da sua, eu converso um pouquinho com os vizinhos, com a família, com outros irmãos, e a gente vai mudando para melhor. As mudanças que Cristo propõe são sempre para melhor. Às vezes a gente acha que é ruim renunciar, né? Mas o que Ele tem para nós, né? O olho não viu, o ouvido não ouviu, aquilo que ainda nem chegou no nosso coração. É o que o Senhor tem preparado para nós. E é isso que a gente tem que pensar. Não é uma renúncia nessa terra, é algo muito maior, né? É a nossa salvação. E por isso nós devemos proclamar o nome desse Senhor que é santo e que nos chamou para anunciar as boas novas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Enquanto a Tamara falava, eu lembrava de uma frase que não é minha, né? Eu ouvi uma vez e me encantei. O Evangelho tem que ser pregado, mesmo que seja sem palavras, né? Então, é a nossa vida, né, que nós temos que mostrar. Amém? Grandioso Deus, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Muito obrigado, Senhor, pela vida da tua serva, Deus. Obrigado, Senhor, por todos que estão aqui, Senhor, para te adorar nessa noite de festa, Senhor, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor, Deus. Ó, Senhor, e agora eu estou aqui, Senhor, para te exaltar pela vida da Tamara, Senhor, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, por essa vida transformada e tem esse talento de proclamar o teu Evangelho Santo, meu Deus. Muito obrigado. Continua abençoando tua serva, Senhor, com toda sorte de bênção, Deus. Alegra o coração da tua serva todos os dias da vida dela, Senhor, na tua presença, meu Deus. Ó Senhor, em minha oração em nome de Jesus, Senhor, com perdão dos meus pecados. Amém. Louvado seja Deus. Uma participação com o pastor e irmã Marilene. Não tem essa participação?
graça e paz. Amém? Que lindo que está aqui. Eu queria que as irmãs pudessem passar por aqui para ver como está bonito o auditório. E esse louvor fala da rede que somos nós, dessa palavra, né? Nós somos pescadores. O Senhor anseia cruzar na nossa vida como pescadores de almas. Meus irmãos, são quantas crianças, irmã Cândida? 300 crianças. E a gente tem gente aqui da Assembleia de Deus, da Metodista, gente de outras igrejas que vieram nos prestigiar aí. Então, o Mateus, que é o filho do futuro vereador, vai colocar aqui na frente, por favor, gasofilácio. Se você quiser dar alguma oferta para esse projeto, tudo que for não tem cantina. Não vou dar não, pastor, porque hoje eu vou gastar na cantina. Eu vi uma torta bonita lá embaixo. 0,800, né? 0,800. Então, se você quiser ofertar, quiser ajudar o projeto do pastor Carlos Henrique, você vai, então, a gente vai arrecadar aqui, depois a irmã Miriam vai pegar, vai juntar, vai ver quanto deu, e pelo menos a gente vai acreditar que vai ajudar algumas crianças. Se você quiser, durante o momento que a gente vai cantar, você pode então trazer aí a oferta que quiser para esse projeto da nossa irmã. O mar é o mundo. A olhar Para o mar que é o mundo, quão difícil parece pescar. Eu ouço a voz de Jesus ordenar: joguem as redes no mar, e debaixo da sua palavra obedeço, confiando que Ele fará. Nossas redes que outrora eram rotas e vazias, muito em breve irão transbordar. Joguem as redes no mar, joguem as redes no mar. Não importa a hora, circunstância ou lugar, joguem as redes no mar, trazendo para o reino de Deus muitas vidas que no mundo estão a morrer. Ainda hoje escuto Jesus ordenar: joguem as redes no mar, joguem as redes no mar, joguem as redes no mar. Não importa a hora, circunstância ou lugar, joguem as redes no mar, trazendo para o reino de Deus muitas vidas que no mundo estão a morrer. ainda hoje escuto Jesus ordenar: Joguem as redes no mar. Aleluia. Glória a Deus.
pastor vai fazer a oração final e impetrar a bênção. Depois do Dia Celeste. Uma canção dá para cantar no céu? Gente, pode. Aí, olha que bonito. Aleluia. Eu quero, como pastor, parabenizar também o Brilho Celeste, que hoje cantou dois. Eu estou gostando dessa ideia de cantar dois,
Cada domingo. Gostei disso. A gente sempre, quando digo, Luiz Celeste, a gente vai, né, por exemplo, dia 25, a gente estará lá na Cachoeirinha, comemorando lá a programação lá na Cachoeirinha da nossa igreja emancipada, né, lá na Cachoeirinha. E vamos cantar lá. Essa ideia foi boa, cantar 2, quem sabe. Né? Louvar a Deus pelo conjunto Brilho Celeste. Tem um aqui que é ex-dirigente do conjunto, foi o Varley. Varley foi dirigente do conjunto Brilho Celeste, rapaz. Olha só. E outros irmãos já foram também. É muito interessante. Que vão passando alguns dirigentes, mas permanece aí o conjunto, porque são adoradoras fiéis. Acabaram de cantar isso, né? Que Deus continue abençoando agora. Quem está à frente aí, Diaconisa Rosângela e Elisângela, as duas irmãs. Que Deus continue dando força, bênção e para estarem juntas. Né? Glória a Deus. Parabéns pela união feminina. Nossa irmã Landim está escondida. Ali, até essa semana foi aniversário dela. Aqui, tá ali. Emily. Foi aniversário da irmã Landim. Ela fez mais de 70. Deixa para lá quantos são. E a gente também louva a Deus no trabalho. A irmã Landim foi presente várias vezes na união feminina. Várias vezes. E sempre puxando para si a responsabilidade do trabalho, em várias situações. E eu, assim, como pastor, glorifico a Deus pelo trabalho que esteve junto, aí foi caminhada. E ela deu um infarto agora esses dias, né? A Patrícia, que a filha dela está conosco, pastor! Né? Pelo que vocês já perceberam, pelo que ela falou, foi minha mãe para trabalhar. Vocês acham que foi isso? Foi não, né? Mas por quê? Porque está sempre envolvida, sempre trabalhando. Hoje ela entrou aqui e viu as irmãs fazendo a torta assim, ó. Doida para fazer alguma coisa, né? Glória a Deus. Parabéns à União Feminina, na figura da presidente, a vice, a Diaconisa Rosângela, que dirigiu o culto hoje. E a gente louva a Deus que você veio comemorar juntos. Departamento de homens, de jovens, de adolescentes, sempre sofrem oscilações. Tem ano que é a mesma, outro ano às vezes não. Todo departamento. A União Feminina, gente, União Feminina, ela não para. É trabalho em cima de trabalho, na visitação, na cozinha, no trabalho todo. Então, nós realmente louvamos a Deus que você veio participar desse momento aqui. E eu queria pedir, por favor, que todas as mulheres da igreja ficassem de pé, todas as mulheres da igreja, inclusive as que estão com criança no colo. Todas as mulheres membros da igreja congregacional. Obrigado, Deus já levantou. Aí, entendeu? As mulheres que são da igreja aqui, cadê? Camille está sentada que não dá para levantar ali. Olha só, a União Auxiliadora Feminina não é das irmãs com mais idade que as mulheres. Então você pode fazer parte. E assim, até nossa igreja, ela até meio devagar, porque na verdade era para entrar para o departamento e trabalhar. Afinal de contas, a presidente que é esse ano, que é do Ladim, do ano que vem, pode ser quem? Fala seu nome. Aí, viu? Pronto. Falou aí, ó. Falou. Tá certo? Então, permanece de pé. Que a gente vai agora levantar todo mundo para a gente orar, parabenizando todos os irmãos. Quero a metodista do Brasil, metodista Erleana, a Patrícia, que é filha dela da Igreja Católica, está aqui com a gente, pessoal da Cachoeirinha, pessoal da Filadélfia, da Assembleia de Deus do Poço Escuro, de outras Assembleias de Deus por aí. E quem mais? Que mais outra igreja está aí? O metodista Erleana, muito bem, porque eu gosto disso. O Erleana está ali, ó, falou bem alto. Aí. Tem mais alguém? Da metodista, então, do metodista, junto com a nossa irmã que é vizinha aqui de frente. Como é que é o nome dela? Marlude. A Batista, da time lá, da time, a senhora da time também está aí. Vamos orar? Vamos orar juntos? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite tão especial.
porque precisamos, ó Senhor, glorificar o Teu nome pelo trabalho que essas Tuas servas fazem. Ó Deus, agradecer, Pai, porque Tu essa noite mostrou que há uma renovação. Haja vista Tua serva que pregou essa noite. Trouxe a palavra, Deus, que Deus colocou no coração dela, ó Pai, a trazer de Ti a palavra que nós precisamos testemunhar em todo lugar que somos povo separado, povo santo, de sacerdócio real. Obrigado, ó Deus, porque Tu, ó Pai, nos fizeste ouvir isso, para que possamos mostrar que somos nascidos de novo. Continua abençoando a Tua serva para falar por onde quer que andar. Agradecemos, ó Deus, pelo também trabalho da Tua serva Cândida, que prestigia, Senhor Deus, a programação com a Tua presença. Abençoe no trabalho da federação, que tenha, ó Deus, o cuidado de todas as outras uniões, da força, da saúde, essas dores, ó Deus, que a incomodam, em nome de Jesus, sob a Tua vontade pedimos que haja cura, Senhor. Oramos, ó Pai, agradecendo pelo brilho celeste. Ó Senhor, cada vez que são chamadas para cantar, a Tua igreja sorri, a Tua igreja celebra, a Tua igreja delicia no louvor, que as Tuas servas se preparam, ensaiam para apresentar o melhor para Ti. Então continua abençoando, ó Deus, as dirigentes, a Elisângela, a Tua serva, a diaconisa Rosângela, e todos os componentes. E, Senhor, as que estão aqui vendo, possam desejar se integrar, participar do conjunto Brilho Celeste, do departamento feminino, para a glória Tua, Senhor, ver, ó Pai, a igreja envolvida com a Tua obra, para a honra e glória do Teu nome. Agradecemos pela Tua serva Ladir, e oramos agradecidos porque ela passou ali, Deus, esse susto, mas está aqui entre nós, nessa noite especial, celebrando o Teu nome. Agradecemos por cada vida, Deus, que aqui está. Alguns, Senhor Deus, já declararam, são de outra igreja, Pai. Mas outros, Senhor Deus, estão aqui como visitantes para ouvir Tua palavra e não são de nenhuma congregação. Deus, que essa noite, ó Pai, haja novo nascimento, que essa noite, ó Deus, possam ser transformados das trevas para a luz, como a Tua serva que pregou foi. Senhor, que seja uma noite de salvação, Pai. Que vidas saiam por aquelas portas dizendo: eu nasci essa noite, eu saí das trevas dessa noite para a luz. Que seja, Deus, uma noite de salvação. Oramos, ó Deus, agradecendo por tantas vidas aqui presentes, agradecendo pelo departamento, pelo Brilho Celeste, pela pregadora, pela Tua igreja, e nós oramos agradecidos juntos, igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Wagner, vou voltar do começo. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo que habita em nós, estejam com este povo de Deus aqui reunido, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje para todos sempre. Deus te abençoe. Vamos abraçar aí o departamento, o Brilho Celeste. Eu também quero abraço. Irmãos, ninguém vai embora, tá? Lá embaixo tem um suco para vocês. Eu quero.